Fala pessoal, tudo certo com vocês? Professor Gustavo Rigamonti aqui do Organiza e hoje eu trago um Resolvendo e Aprendendo sobre instrumentação e controle de processos para você aí que está se preparando para o concurso da Petrobras para o cargo de engenheiro mecânico, né? Engenheiro de equipamentos, na especialidade engenharia mecânica mais especificamente. Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para que você curta, compartilhe, comente, manda aí para todos os seus amigos esse nosso vídeo, que isso ajuda a gente a produzir mais esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Eu separei aqui 10 questões, né, para o nosso Resolvendo e Aprendendo, para a gente ver como a banca cobrou sobre esse assunto e como ela pode cobrar aí no dia da sua prova, tá bom? Então vamos lá para as nossas questões. A primeira questão é da Petrobras de 2014 para o cargo de técnico de operação. A banca era Sesgran-Rio. Em uma planta industrial, engenheiros e operadores suspeitaram de erros na medida de temperatura de um elemento sensor S1. Até então, admitia-se que a resposta do sensor era linear em relação à variável medida. A equipe obteve medidas com o novo sensor confiável S2 e, dessa forma, pôde levantar a curva que relacionava a resposta do sensor S1 versus a resposta do sensor S2, conforme ilustrado na figura ao lado. Admitindo que S2 forneça o valor confiável para a variável, a equipe pôde concluir que o... Vamos lá, pessoal. Aqui a gente está falando de um erro chamado erro de linearidade. O que é esse erro de linearidade? Repare o seguinte, nós temos aqui a relação real entre as medidas, ou seja, aqui eu tenho uma relação entre o meu sensor S2 e a medida que eu obtive lá por meio do meu instrumento de medição, por meio do meu sensor S2. Repare que eu tenho aqui uma relação linear anteriormente imaginada, né? Eu tenho uma relação aqui em que eu considero que antes havia o seguinte, eu tenho aqui 0 e 0, eu tenho aqui um valor, por exemplo, 100 graus, vamos colocar assim, 100 graus Celsius aqui no meu sensor S1, e aqui eu tinha, por exemplo, eh, vamos colocar 10 miliamperes em relação aqui ao sensor S2. E aí quando eu vim em 50 graus Celsius aqui, se eu tenho essa relação linear entre temperatura e sensor, eu teria aqui então uma corrente de 5 miliamperes, ok? É um exemplo só, esses valores aí não são nada representativos, mas só para você, né, ter uma ideia do que quer dizer essa relação linear. Mas observe o seguinte, embora os valores de 0 e de 100 eles estejam corretos, há uma discrepância entre os valores dentro desse intervalo. E esse erro é exatamente chamado de erro de linearidade. É quando eu comparo uma relação linear entre esses dois pontos e a relação real. Então, eu tenho aqui uma distância que é nosso erro de linearidade. Tá bom? Agora, com essa introdução aí ao erro de linearidade, nós podemos agora entender de forma mais clara o que o exercício estava querendo, né? O que essa questão estava nos pedindo. Então, letra A. O erro do sensor S1 é devido à esterese. Vamos lá, o que é esterese? Esterese é exatamente aquilo. É um atraso que eu vou ter entre a causa e o efeito, né? Então, por exemplo, lá eu tenho o meu veículo, a velocidade que está a roda lá do meu veículo não é necessariamente a velocidade que está mostrando no meu velocímetro, né? Eu tenho lá um tempo de conversão. Isso aí a gente chama de esterese, tá? Né, esse retardo de tempo em relação à causa e o efeito. Nesse caso aqui não temos nada relacionado ao tempo, né? A medida que eu obtenho aqui entre os dois sensores é no mesmo instante de tempo. Eu posso considerar assim, então não tem nada a ver com esterese, beleza? Letra B. O erro de exatidão do sensor S1
é constante ao longo da faixa de medida. Não, nós percebemos aqui que o erro, esse erro de linearidade, ele vai aumentando até um ponto de máximo aqui, e depois ele vai diminuindo, tá? Então ele não é constante. Letra C. O sensor S1 apresenta baixa precisão. O que que é baixa precisão? O que que é alta precisão? Letra C está errada. Letra D. O sensor S1 apresenta sensibilidade constante em relação à modificação da temperatura. Vamos lá, o que que é a sensibilidade de uma medição, de um instrumento de medição? A sensibilidade, acho que em azul vai ficar melhor. Vamos lá, a sensibilidade, ela vai ser a variação da temperatura, para esse exemplo, né? De leitura do sensor dividido pela variação de temperatura real, tá? Para esse caso aqui. Então observe, qual que é a variação de temperatura do sensor? Então vamos pegar, por exemplo, aqui esse 50 que a gente falou. Então quando eu tenho aqui o sensor, observe o seguinte, aqui eu tenho a medida do sensor S2. E a medida, agora, ela vai estar em graus Celsius, tá? Aqui eu só tinha dado um exemplo aqui, se fosse no caso de um sensor, mas agora a gente está falando da medida e não da corrente correspondente. Então eu vou colocar o valor aqui da medida do sensor. Então aqui ele tem os 100 graus, tá? Que vai coincidir com esses 100 graus aqui nesse ponto, e o zero corresponde aqui nesse zero ponto, no zero também. Aqui eu tenho uma escala em x, né? Essa escala aqui, sim, é linear. Então aqui eu vou ter 50 graus Celsius, por exemplo, nesse ponto. Agora observe o seguinte, na relação imaginada, esses 50 graus coincidiriam com esses 50 graus aqui, concorda? Só que agora eu tenho uma relação real entre as medidas. Então, esses 50 graus aqui, agora ele vai coincidir com essa outra temperatura aqui. Aproximadamente 25 graus Celsius, só para a gente ilustrar e entender melhor. Entendeu? Então, se na verdade vai aparecer aqui no meu equipamento, no meu instrumento de medição, 25 graus Celsius. Só que, na verdade, esses 25 equivalem a 50 graus Celsius na escala real, né? Porque aqui eu tenho um erro de linearidade associado. Olha, esse erro é grande, de 25 graus Celsius, nesse exemplo aqui que eu trouxe, né? Então, qual que é a diferença da temperatura de leitura do sensor? Nós temos aqui 25 graus Celsius. Então, sempre quando a gente for calcular a sensibilidade, a gente tem que escolher um intervalo. Vamos escolher o intervalo entre 0 e 50 graus Celsius, tá? Então, nós teremos aqui 25, tá? Menos zero. Como se fosse aqui nosso delta y, agora dividido pelo delta x. Então, a diferença de temperatura real, que na verdade é o quê? 50 menos zero. Então, a gente vai ter 0,5 graus Celsius por grau Celsius. Né? Como assim? A cada grau Celsius na minha escala em x, ou seja, no meu sensor S2, eu vou ter uma variação de meio grau no meu sensor S1. Isso para onde? Para esse intervalo aqui. Tá? Eu estou pegando esse intervalo e calculando, né, a minha sensibilidade. Agora vamos lá, se eu mudar o meu intervalo, se eu, por exemplo, pegar esse 100 aqui, eu vou ficar o quê? 100 menos zero dividido por 100 menos zero. Isso aqui vai ser igual a 1 grau Celsius por grau Celsius. Então, a minha sensibilidade é constante? Não, ela não é constante, né? Ela varia com x. Ela varia com a medida do sensor S2. Então, não é constante, eu provei para vocês isso. E a letra E, finalmente. O sensor S1 fornece valores medidos de temperatura menores do que a temperatura real do processo. Então, nesse ponto aqui, novamente, eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma temperatura de 25 graus Celsius, quando na verdade ela vale 50.
Então repare, sempre eu vou ter aqui, ó, um valor, de temperatura no meu medidor no meu sensor S1 inferior à medida real, tá. Consequentemente, nós temos aqui a letra E como resposta correta para essa questão de número 1. Questão número 2 da Petrobras de 2010 para o cargo de técnico de operação, Banca Ces Granrio. Em relação aos instrumentos de medição, um erro de linearidade é classificado como AO. Então a gente acabou de ver aí o erro de linearidade. Letra A. Indicação dada pelo instrumento quando o valor medido é zero. Não, isso aqui nós temos outra definição, né? Que é o zero do instrumento. Letra B. Valor dado pelo instrumento quando as peças estão com as posições de referência deslocadas. Não, isso aqui é o nosso erro de referência. O próprio nome já diz aqui, né? Eu referenciei de maneira errada e aí eu tive aquele erro lá causado por isso. Letra C. Ocorrido ao longo do curso de medição em relação a uma curva de referência. Perfeito, é o que a gente acabou de ver, né? Letra C está correta. Letra D, uma alteração na impressão da escala de medição. Não, aqui nós temos um erro de escala. E letra E, indicação dada pelo instrumento gerada pela magnitude aplicada durante a medição. Não, aqui eu tenho uma grande magnitude que foi aplicada e causou deformações, que fez com que houvesse esse erro aí no meu instrumento, na minha medição em si. Então a letra E está errada, isso aqui é erro de magnitude. Então, a alternativa correta é a letra C para a questão de número 2. Questão de número 3 é da Petrobras de 2011 para o cargo de técnico de operação, Banca Ces Granrio. Sensores são dispositivos amplamente utilizados na indústria e nos processos produtivos. Basicamente, têm a função de indicar a presença de um elemento acionador. Quais os principais tipos de sensores utilizados na indústria? Então vamos lá. Sensor pneumático não faz sentido, né? Sensor sonoro também não faz sentido. Aí nós temos aqui os sensores fotoelétricos, indutivos, capacitivos, magnéticos e laser. Perfeito. Letra C, refrativo, estranho, luminosos também estranhos, sensores térmicos também não faz sentido. Letra D, capacitivo ok, aí sonoros e térmicos, né? Não faz sentido. Geométricos, musicais, indutivos, piezoelétricos até vai. Então nós temos aqui a única alternativa com sensores utilizados na indústria é a letra B. Questão número 4 é da Petrobras de 2012 para o cargo de técnico de manutenção mecânica, Banca Ces Granrio. Um radar instalado em uma rodovia fotografa veículos que trafegam acima dos 100 km por hora. O aparelho apresenta uma incerteza máxima de 2 km por hora e os velocímetros dos automóveis apresentam incertezas que chegam a mais ou menos 10% do valor indicado. O valor mínimo da velocidade V em quilômetros por hora para que se possa afirmar com segurança que um veículo excedeu o limite superior da velocidade permissível e foi fotografado é tal que... Vamos lá, pessoal, aqui a gente tem uma questãozinha que é mais de lógica, né? Então vamos pensar ali, nós temos um radar. Esse radar é o seguinte, ele fotografa quando o veículo, né, passar dos 100 km por hora, a velocidade real. Só que nós temos várias incertezas associadas a essa medição do radar. Primeiro, nós temos a incerteza intrínseca ao instrumento de medição radar, que é de 2 km por hora, sem certeza. E nós temos também as incertezas dos velocímetros, né? Ou seja, 10% aqui, né, de incerteza. Ou seja, o meu carro, no velocímetro do meu carro, ele pode estar mostrando 100 menos 10% ou 100 mais 10%, que eu ainda vou estar dentro do meu 100 km por hora. Então eu tenho aqui 10% de 100 é 10, né? Então já vamos fazer a conta aqui. 90 menor que V, menor que 110.
Ou seja, o que que me quer dizer esse intervalo aqui? Esse intervalo significa que se eu estiver em uma velocidade de 90 a 110 quilômetros por hora, pode ser que eu esteja acima de 100 quilômetros por hora, tá? É isso que nos quer dizer. Ou seja, mesmo que eu estiver em 90 quilômetros por hora, eu posso, na verdade, estar a 100, porque eu tenho ali a minha incerteza associada ao velocímetro. Repara o seguinte, nós temos esse 110 aqui, né? Só que, mesmo se eu estiver a 110, eu tenho uma outra incerteza de medição associada a quem? Ao radar. Meu radar ele tem ali uma incerteza de 2 quilômetros por hora. Então esse meu 110 aqui, ele vai estar na verdade dentro de um intervalo. 110 menos 2 e 110 mais 2. Ou seja, vai estar no intervalo entre 108 e 112, tá? Então quer dizer o quê? Que se eu estiver a uma velocidade de 112 quilômetros por hora lá no meu velocímetro, se tiver uma velocidade de 112 quilômetros por hora lá no meu velocímetro, ainda assim eu posso não ser fotografado, né? Por quê? Na verdade, se eu tiver em 112 eu vou ser, né? Mas se eu tiver um pouco abaixo de 112, eu não vou ser fotografado. Por quê? Porque eu tenho o erro associado ao meu velocímetro, ou seja, eu posso estar, na verdade, dentro desse intervalo aqui, ou seja, eu posso ainda estar aqui no meu limite inferior do intervalo. Eu posso estar nessa velocidade, na verdade, né? Eu posso estar aqui dentro desse intervalo aqui, na verdade, e eu posso ter também a incerteza de medição associada ao radar. E isso aí vai me dizer o quê? Que eu diminuo 2 quilômetros por hora desse aqui, eu venho para o 110, beleza? Se eu vier para o meu 110, considerando 2 quilômetros por hora de erro do radar, eu vou estar dentro desse intervalo aqui, tá bom? Esse é o raciocínio para resolver essa questão, tá? Uma questão mais de lógica. Ou seja, qual que é a máxima velocidade permissível, né? Interprete como a máxima velocidade que pode aparecer aqui no meu velocímetro para que o carro, né, seja fotografado. A máxima velocidade permitida é 112 quilômetros por hora, beleza? Então, V igual a 112 quilômetros por hora, V está dentro desse intervalo aqui, né? Resposta, então, é a letra E, né? É, entendam, aqui eu tenho duas incertezas de medição associadas. Eu tenho a incerteza lá do meu velocímetro, que permite com que minha velocidade esteja dentro desse intervalo aqui. Então, se eu tiver 110, eu posso, na verdade, estar em 100 quilômetros por hora, porque eu tenho esses 10% aí de erro do meu velocímetro. E o segundo, nós temos aqui o erro de medição associado ao radar, de 2 quilômetros por hora. Então, 110 mais 2, 112 quilômetros por hora. Eu posso estar a 112 quilômetros por hora, é a máxima velocidade aí para que eu não seja fotografado. Então, está dentro aí de 111, 114, resposta é a letra E. Questão número 5 da Transpetro de 2018 para o cargo de técnico de automação. A banca era CES Gran Rio. Em uma refinaria, precisa-se de um instrumento que recebe um sinal em corrente e converte para um sinal pneumático de saída, proporcional ao sinal de entrada. Para esse caso, o instrumento adequado é o. Vamos lá, eu tenho aqui sinal em corrente. E eu vou converter para um sinal pneumático, ou seja, pressão. É um sinal lá de uma linha pneumática, linha de ar comprimido. Dessa forma, nós teremos aqui um conversor corrente-pressão, beleza? Um conversor I para P, que geralmente, né, a gente encontra muito no mercado aí.
de 4 a 20 miliamperes para a corrente e 3 a 15 PSI para a linha pneumática. Resposta correta é a letra C. Questão número 6 da Petrobras de 2010 para o cargo de técnico de projeto, construção e montagem. A banca era Gran Rio. Para medições diretas de nível, destinadas ao monitoramento do nível de líquido ou da interface entre dois líquidos immiscíveis, utiliza-se o medidor do tipo. Vamos lá. Eu preciso então de uma medida de nível direta ou da interface entre dois líquidos immiscíveis. Então, observe o seguinte: eu tenho que ter aqui um medidor capaz de medir líquidos diferentes, tá? Como eu tenho líquidos diferentes, líquidos que não se misturam um com o outro, eu não posso utilizar, por exemplo, uma medição indireta que eu utilizo a massa específica. Porque se esse nível aqui diminuir e o de baixo aumentar, o nível pode se manter o mesmo. Só que não vai dar certo quando eu fizer minha conversão lá numérica, né? Pressão ρgH. Por quê? Porque o meu ρ, a minha massa específica, ela mudou. Então eu vou ter um valor mentiroso ali no resultado, né? Já que o meu líquido, a quantidade desse líquido aqui, mudou em relação à de baixo, né? Mesmo que eu mantiver o mesmo nível, mas se eu alterar os dois níveis aqui, né, pode ser aí que a minha massa seja diferente, consequentemente, a massa específica vai ser diferente e, portanto, a altura obtida na minha medição vai ser errada. Por isso que ele falou aqui que tem que ser uma medição direta de nível, tá bom? Então vamos lá. O visor, exatamente, né? Eu vou ter aqui um visor e esse meu visor vai permitir que eu observe aqui, pode ser por meio de uma graduação, por exemplo, eu vou observar exatamente qual que é ali o meu nível, tá? Então, meu visor está correto. Método capacitivo, né? O que que é o capacitivo? O capacitivo é o seguinte, eu vou ter aqui uma sonda capacitiva, essa sonda vai ser colocada dentro do líquido. O que acontece? Do líquido ou também posso utilizar grãos, né? O pessoal utiliza isso muito em silos aí de milho, de soja. Conforme o nível vai aumentando aqui, o que acontece? A minha capacitância, ela vai mudar, ela vai aumentar, né, se o nível subir, porque eu mudo a constante dielétrica aqui. E aí, alterando a constante dielétrica aqui fora, alterando a minha capacitância, eu consigo jogar aqui para um amplificador de sinal e observar aqui por meio dessa medição indireta qual que é o nível ali do meu líquido ou do meu grão. Então esse é o medidor de nível capacitivo. Ele não serve, né, exatamente por isso, porque eu preciso de uma medição direta ali. Não serve. Deslocador, como é que funciona o deslocador? Por meio da força do empuxo aqui, eu gero um torque, esse torque movimenta esse meu medidor e ele aponta aqui a medição, né? Também não dá certo porque eu vou ter ali dois fluidos diferentes. Então o deslocador não serve por conta da propriedade lá da massa específica, tá? O medidor de nível ultrassônico, como é que é esse medidor, né? A minha sonda, ela eh, emite aqui uma onda ultrassônica. Essa onda, ela vai bater aqui na superfície do meu líquido e vai refletir. Com isso aqui, eu consigo calcular o tempo que ela demorou para ir e voltar, porque eu conheço a velocidade que eu emiti a onda, e aí eu calculo a minha distância. Conhecendo a altura final aqui, eu faço uma subtração, e aí eu descubro qual é essa minha altura, h menos x, né? E também temos o borbulhador. Então, o ultrassônico não dá também, porque ele só mede a partir dessa distância aqui, né? E além disso, ele não é uma medida direta. E o borbulhador, né? Como que funciona esse borbulhador? Ele tem aqui uma linha pneumática, linha de ar,
ele joga ar e esse ar ele vai jogando várias bolinhas aqui dentro desse líquido, tá? Ele vai jogando essas bolhas até que chega um momento em que essa bolha ela sai de maneira bem sutil, né? E quando essa bolha sai de maneira sutil, eu sei que a pressão exercida pela coluna de ar está muito próxima da pressão exercida pela coluna do líquido, né? Com isso, eu consigo medir aqui a pressão da minha coluna de ar, que vai ser igual à pressão dessa coluna de líquido. Conhecendo a pressão da coluna de líquido, eu consigo, e conhecendo as propriedades do fluido, eu consigo calcular a altura, o meu nível, tá? Assim que funciona o borbulhador. Ele está errado também, porque ele é uma medição indireta e eu não consigo fazer isso com dois líquidos. Ok? A alternativa correta é a letra A, visor. Questão número 7 da Transpetro de 2023 para o cargo de técnico de manutenção eletrônica. A banca era Cisgran-Rio. Em um sistema de medição de vazão mássica, uma placa de orifício é utilizada para criar uma pressão diferencial. Nesse contexto, a vazão mássica é. Vamos relembrar como funciona a placa de orifício. Suponha que eu tenho aqui o meu duto. Eu quero saber qual é a vazão que está passando aqui por esse duto. Eu coloco então uma placa aqui nesse meu duto. E essa placa ela vai fazer o seguinte: ela vai ser inserida aqui. E essa placa ela possui um orifício, por isso que o nome é placa de orifício. Ela vai possuir aqui um orifício e vai permitir a passagem do fluido. Só que o que acontece? Eu vou ter, consequentemente, uma queda de pressão, porque eu vou ter os vórtices associados aqui ao escoamento. Então, eu faço uma medição, eu faço uma tomada de pressão aqui, que eu vou chamar de P1, e eu faço uma tomada de pressão aqui, na saída, que eu vou chamar de P2. Aqui eu tenho a velocidade V1 e aqui eu tenho a minha velocidade V2. Aqui também eu tenho a minha área A1, que é conhecida, que é a área do duto, e a área 2, que também é conhecida, que é a área na saída, né? A área na saída aqui do meu orifício da placa. Aplicando Bernoulli, nós temos que fazer a seguinte hipótese, né? Lembrem sempre disso. Não há perda de carga, ok? Toda vez que a gente utiliza a equação de Bernoulli, a gente considera que não há perda de carga. Então vamos lá. P1 dividido pela massa específica mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Vamos lá. Eles estão aqui alinhados, né, esses pontos, então G1 e Z2, Z1 e Z2 não vão ser considerados. Temos agora as diferenças de pressão e de velocidade. A conservação da massa, repare o seguinte, a conservação da massa não tem nada a ver com perda de carga nesse momento. A conservação da massa, ela nos diz o seguinte, que a massa tem que se conservar. Então, nós sabemos que a massa específica é constante desse fluido, certo? Estamos considerando um fluido incompressível, do contrário, nem poderíamos utilizar a equação de Bernoulli. Então, as vazões são iguais. Portanto, V1 a 1 é igual a V2 a 2. Eu vou isolar o meu V1. V1 vai ser igual a V2 vezes A2 sobre A1. Beleza, temos agora essa equação aqui. Eu vou chamar de 2 e essa aqui foi a 1. Agora a gente vai jogar esse V1 aqui dentro.
Vamos ver o que vai sair disso. P1 sobre ρ mais, agora vamos lá, V2 ao quadrado, A2 sobre A1 ao quadrado, dividido por 2, menos P2 sobre ρ é igual a V2 ao quadrado sobre 2. Beleza? Vamos passar esse 2 multiplicando, multiplicar os dois lados por 2, tá? Aqui a gente vai ficar com 2 P1 menos P2 sobre ρ, tá? Vai ser igual, isso aqui eu vou passar subtraindo para o outro lado. Então a gente vai ficar com V2 ao quadrado vezes 1, que é ele mesmo, tá? Menos esse fator aqui, ó, A2 sobre A1 ao quadrado. Menos A2 sobre A1 ao quadrado. Beleza? Para que eu quero isso? Agora eu vou isolar o meu V2, porque se eu descobrir o V2, eu sei o A2, logo eu obtenho a vazão, que é o objetivo nosso aqui. Então, o V2 vai ser igual a 2P1 menos P2 dividido por ρ vezes 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, tá? Por quê? Porque o meu V2 estava ao quadrado aqui e eu passei a raiz para lá. Então, nós obtivemos aqui uma expressão para velocidade. E o que eu preciso saber agora? Eu preciso saber a razão entre as áreas, as pressões e a propriedade do fluido. Com isso, eu calculo V2. Só que como, né, nem tudo é perfeito nessa vida, nós temos ali a perda de carga. E a perda de carga, como que ela é considerada nesse caso? Eu multiplico aqui um C0. Esse C0 se chama coeficiente de descarga do orifício. Lembra que lá em cima a gente considerou que não havia perda de carga? E isso foi para utilizar a equação de Bernoulli. Só que há perda de carga, né? Eu estou colocando um orifício. A gente sabe que esses vórtices aqui, né, eles vão fazer com que haja uma perda de carga. Vai ter transformação aí, perda em forma de calor, por exemplo, que vai ser gerada ali, né, do atrito. Isso aí vai fazer com que a minha velocidade, na verdade, ela seja um pouco menor do que a teórica. E aí eu tenho esse coeficiente de descarga do orifício para equilibrar isso. Calculando essa velocidade, nós conseguimos obter a vazão final, V2A2. Bem tranquilo, tá? E aí o que nos pergunta o enunciado? A vazão mássica é, letra A, diretamente proporcional à raiz quadrada da pressão diferencial. A gente já matou a questão. Letra A é a resposta correta. Vamos lá. Letra B, inversamente proporcional à raiz quadrada? Não. P1 menos P2 está aqui em cima. Errado. Letra C, inversamente proporcional ao quadrado da pressão diferencial? Não, a raiz quadrada. E nem é inversamente, é diretamente. Letra D, diretamente proporcional à pressão? Não, a raiz quadrada. Diretamente proporcional ao quadrado da pressão diferencial. Não, diretamente proporcional à raiz quadrada, como nos disse aqui a letra A. Por isso a letra A é a resposta da nossa questão número 7. Questão número 8 é da Petrobras de 2018 para o cargo de engenheiro de equipamentos, especialidade eletrônica, Banco Acess Gran Rio. A vazão é uma das mais importantes variáveis de processos industriais. Através dela é possível controlar, por exemplo, a pressão dentro de um vaso de pressão. Hoje, no mercado para instrumentação, existem vários tipos de medidores de vazão, sendo os mais comuns os dos tipos deprimogênio e linear.
Os medidores de vazão que correspondem aos dos tipos de primogênio e linear são, respectivamente, então, esse tipo de primogênio são aqueles medidores que utilizam da pressão diferencial. Então, por meio de uma diferença de pressão, que eu obtive de alguma forma, seja por meio da placa de orifício, tubo de Venturi, pitot, bocal, por meio dessa pressão diferencial, eu consigo obter a minha vazão. E aí nós temos a outra categoria, que são do tipo linear. Nesse do tipo linear, nós utilizamos sinal um sinal de saída que vai ser diretamente proporcional à vazão, tá? Por exemplo, nós temos aqui o rotâmetro, que é muito famoso. O rotâmetro utiliza exatamente esse sinal de saída proporcional à vazão. Então temos lá 4 miliamperes, que vai representar 1 litro por segundo. Aí 8 miliamperes, 2 litros por segundo. Né? Vai ter essa proporcionalidade. Vamos às nossas alternativas. Então vamos lá. Dos tipos de primogênio. Placa de orifício, ok, que usa ali o diferencial de pressão. Área reversível, tubo de Venturi, ok. E agora vamos aos lineares. Bocais, não, bocais são do tipo de primogênio. Tubo de Venturi também são de primogênio. Térmicos, ok. E os bocais não. Então, a única alternativa correta é a letra D, tubo de Venturi e térmicos. Questão número 9 da Petrobras 2014, para o cargo de técnico de operação. A banca era Sesgran Rio. Abaixo estão indicados instrumentos de medida da vazão de fluidos, bem como características desse tipo de instrumentos. Associe os instrumentos com suas características. Então vamos lá. Temos aqui os instrumentos e a característica. Vamos lá. Tubo de pitot. Requer uma medição diferente de pressão entre dois pontos, apresenta um aumento. Acho que é melhor a gente ler a característica e falar o instrumento associado, né? Letra P. Requer uma medição da diferença de pressão entre dois pontos. Podia ser o tubo de pitot ou Venturi. Letra Q. Apresenta o aumento do diâmetro visando a reduzir a velocidade do fluido, havendo um flutuador que se estabilize em certa posição de acordo com a velocidade. Aqui a gente está falando do rotâmetro. R. Utiliza a medida da diferença de pressão entre o centro do tubo e a parede. Eu estou falando do tubo de pitot. Então esse aqui é o Venturi. Letra S. Apresenta uma inserção de um anteparo no caminho do fluido. É o tipo Vortex. E a letra T apresenta restrição do diâmetro do tubo. Aqui seria a nossa placa de orifício. Mas ela não está em nenhuma das opções aqui dos instrumentos. Então, 1 R, 2 P, 3 Q, 4 S. Temos aqui como resposta a nossa letra C. Questão número 10 é da Petrobras de 2014 para o cargo de técnico de operação. A banca era Sesgran Rio. Suponha que a tensão de saída de um termopar seja de V igual a 20 mV e que a temperatura equivalente T, medida a partir desse termopar, possa ser calculada pelo seguinte polinômio. Aí temos aqui um polinômio de grau 7, onde os coeficientes AI, com I igual a 1 até 7, são obtidos a partir da curva temperatura graus Celsius versus força eletromotriz milivolt do termopar. Qual é o tipo de termopar de padrão ANSI, cuja temperatura pode ser calculada a partir desse polinômio? Eu trouxe aqui para vocês uma tabela com todos os tipos aí principais de termopares
Temos aqui também a faixa de temperatura de cada termopar e o grau do polinômio que eu utilizo para descrever aí, a temperatura a ser obtida a partir deste, termopar. Então, do tipo T, nós temos aqui a utilização de um polinômio de grau 7, que é o que nós temos aqui, né. Então, nossa resposta correta é a letra E. Termopar tipo J, utilizamos de grau 5, E grau 9, K grau 8 e N grau 5. Aconselho a que vocês decorem aqui o grau de polinômio utilizado para cada tipo de termopar, bem como a faixa de temperatura utilizada. Muito obrigado e até a próxima.